Start. Você já está com seus slides aí? Você quer começar ou quer que eu anuncie alguma coisa? Para virar. Eu posso fazer. Tudo bem? Como está? Muito prazer. Morning, everyone. Você se chama? If you could just join us. Good morning. My name is André Guimarães. I'm the Executive Director of IPAM. And we are honored to receive you here to talk a little bit about the Amazon, about Brazil, and the challenges that we are facing to move on with the policies to protect the environment, the policies to mitigate climate change. I'll not spend too much time talking here, so I'll pass on the word to my colleague, Ana Alencar, the Science Director for IPAM, which will give us a few hints and informations about what has happened over the past year in the Amazon. Annie, please. Good morning, everyone. I think this is the question that doesn't want to, that we don't know what is going to be. Are you going to be back to the 90s? I mean, this is what is in your mind. So just for you to have an idea on how is the situation of deforestation in the Amazon, this graph represents the numbers that, the actual numbers of deforestation, official numbers. So we had an increase of 30% in the past years from 2018 to 2019. And one thing that caught our attention is that the world and the Brazil and the world was really amazed by the amount of fires that happened in August this year in our country. And this was a very different year for us because usually the peak of fires is in September and not in August, and we have a peak of fire in August. Something was done. The government had two decrees, one sending the police and army to the Amazon, and also to do a fire moratorium in the Amazon. And actually, after September and in October, fires reduced in the region. But as soon as the moratorium ended, if you can see in the first graph, we had an increase of fire again. Of course, it was not a big increase because it was raining already in the Amazon. So this took us to a level that we did increase 30% of the active fires in the Amazon from 2018 to 2019. And that was about the same increase on deforestation that we saw. However, when we take the entire year and the deforestation numbers, and this is what caught our attention, the fire did reduce, but deforestation not. So based on these numbers, we saw that 80%, an increase of 80% of deforestation numbers. And this is the alert of deforestation. So when we want to have an idea what is going on and what is happening, and so we took the information on land distribution and see which type of where deforestation is happening and where fire was happening. And what caught our attention is that about 40%, 30% of the fires happened in undesignated forest lands and also in areas without any information, like registered information. But in terms of deforestation, that represented 40% of the deforestation we had this year, which means that this is without governance. Brazilians are losing our main patrimony, our main treasure, which is the forest, by land grabbing and illegal deforestation. And this has to be stopped.
just for you to have an idea, this is the spatial distribution of deforestation in the Amazon in 2019. And this is the spatial distribution of fires in 2019. And the message that I want to leave with here is that, yeah, I mean, fires were reduced after September, but we do have a lot of areas, a lot of forests that were put down on the ground, were deforested, and were not burnt yet. So this will represent a lot of fires next year if nothing was done. And also another main issue actually that was put together by more than 110 institutions, and this presented in this letter, in this declaration that was presented in the Congress as well, that's saying that if we don't do anything now, something now, we will reach the rates of deforestation of the 90s. And this is very important because a lot of indigenous territories have been invaded. We have, just in one indigenous territories near Belo Monte Dam, that had a patch of deforestation of 1,000 hectares. And this is not for sure done by indigenous peoples. So it's very important that we act now. It's very important that the government do act now to disencourage illegal deforestation, to disencourage conflicts in indigenous territories and conservation units. And with that, I mean, we will have copies of the letter, which is the Declaration of Civil Society Organization, the Crisis of Deforestation and Burning. And with that, I leave the floor for André. Thank you, Annie. Well, the flip side of the coin of Annie was just said to us is that the Amazon is very important for Brazil. It's very important to the world, and it's crucial to the future. It's important to Brazil because about a third of our GDP is directly or indirectly related to land use. Our agriculture, which is, as I said, very important to our economy, represents more than half of our exports, generates 1 in every 4 jobs in Brazil, and it depends upon water from the Amazon. 95% or close to it of our agriculture is not irrigated. And the closest thing we have to a factory of water in our country is the Amazon, is our forests. So the Amazon is fundamental for Brazil today and for the future of our country. It's crucial to the world. Brazil feeds every day 1.2 billion people. And in order to do that, we need the Amazon, once again, as I said, to irrigate our crops and to make sure that we keep up the productiveness of our land to export and to feed the world. So it's important to the world. But most importantly, it's crucial to the future. The Amazon stores about one in every 5 or 6 solutions that life has found to exist in this planet over the past 3 billion years. That's the importance of the Amazon for biodiversity. It stores in its trunks and trees and ecosystems 10 years equivalent of carbon global emissions. That's also the importance of the Amazon. The Amazon River deploys in the Atlantic about 1 Lake Michigan every year. The amount of water that the Atlantic, the Amazon River deploys in the ocean is equivalent to the 10 largest rivers in the world. That gives us the importance of the Amazon for water cycling in the planet. So the Amazon recycles carbon, recycles water, and stores biodiversity for the future of mankind. So we can't keep killing the Amazon. We have to stop fires. We have to stop deforestation now. I'll pass on the word now to Senator Randolfo Rodrigues and then to former Minister Marina Silva, Senator Randolfo Rodrigues will give us an overview of the report that he led at the Senate that has analyzed the consequences of the existing public policies towards environmental conservation and climate change mitigation. Senator Randolfo Rodrigues is going to speak in Portuguese, so if you have your headsets, please turn them on. There will be translation for you. Senador Randolfo, por favor. Obrigado.
Thank you very much. Meu bom dia a todos. Vou procurar, no tempo, o que é um desafio para um parlamentar, em 4 minutos, fazer a apresentação aqui das conclusões do Senado Federal sobre a Política Nacional de Mudanças Climáticas. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, adotou essa política nacional desde a primeira década deste século, a partir dos compromissos assumidos pelas diferentes conferências do meio ambiente. No início deste ano, no Senado Federal, no âmbito da Comissão de Meio Ambiente do Senado, nós propusemos uma análise, um diagnóstico sobre essa política nacional de mudanças climáticas. Espero que esteja sendo feita a tradução. Posso ir? Está perfeito? Dá para ir? Is translation working properly? Perfeito. Nesta análise da Política Nacional de Mudanças Climáticas, é importante destacar, esta análise da Política Nacional de Mudanças Climáticas é um trabalho feito a diversas mãos por especialistas do Senado Federal, por técnicos e por especialistas também da sociedade civil, das universidades, da academia, com as conclusões do Senado Federal, da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, sobre a política nacional. Esse trabalho ocorreu a partir da realização de audiências públicas, diferentes reuniões de trabalho, e a partir da avaliação do cumprimento das recomendações ao Poder Executivo. É importante destacar que a Política Nacional de Mudanças Climáticas não é simplesmente uma meta ambiental, é uma condição básica para o protagonismo brasileiro na economia mundial e para os compromissos a serem assumidos com as diferentes conferências do clima e, inclusive, com as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris, pela Conferência de Paris. Bom, na análise da política, nos últimos 20 anos, o que nós percebemos? O Brasil havia alcançado expressivas reduções de suas emissões de CO2 na atmosfera, sobretudo a partir de 2004. O que foi fundamental para este sucesso da política brasileira nesse período. É importante que se diga que esse sucesso ocorreu após um pico do aumento do desmatamento, principalmente da Amazônia, no ano de 2004. A partir do ano de 2004, foi adotada uma política de prevenção e combate ao desmatamento da Amazônia, com essa denominação, em especial a partir da gestão da ministra Marina Silva, à frente do Ministério do Meio Ambiente. Durante este período, tivemos sucesso na redução de emissões de CO2 na atmosfera. É importante também destacar que a política de combate ao desmatamento na Amazônia, o PPCDAM, resultou em impedir que 15 bilhões de árvores na Amazônia, uma área equivalente a Portugal, fosse desmatada. Entretanto, em uma análise perspectiva, é importante destacar que o PPCDAM começou a ser paulatinamente abandonado entre 2009 e 2015, exatamente onde deveria ocorrer a implementação da Política Nacional de Mudanças Climáticas. No ano de 2019, no ano que está se terminando, a Política Nacional de Mudanças Climáticas, por parte do governo brasileiro, foi em definitivo abandonada. Nós vamos chegar ao ano 2020, concluindo, sem alcançar as metas de redução de CO2 da atmosfera. E
o resultado para o Brasil só não é mais trágico, porque quando foi traçado as metas dessa política, se previa um crescimento do país de 5% da sua economia, quando, na prática, como é do conhecimento de todos, nós crescemos menos de 1%. Também uma meta específica do Brasil não será alcançada, que é a redução de 80% das taxas de desmatamento na Amazônia. Por fim, é importante destacar que neste ano 2019 é o pior de todos os anos para a Política Nacional de Mudanças Climáticas. Primeiro, todas as operações do Fundo do Clima foram paralisadas, o governo federal também abandonou o Fundo Amazônia, que é, como todos sabem, uma contribuição dos governos da Noruega e da Alemanha, e que teve um papel importante nos anos anteriores para o sucesso, na primeira década desse século, para o sucesso, para o sucesso da política, e o Brasil abandonou qualquer estratégia de acessar recursos internacionais para dar cumprimento e encaminhamento a qualquer política de mudança do clima. Essas são as conclusões da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal e, portanto, também conclusões de um trabalho técnico-científico dessa comissão e do Senado Federal. Obrigado, senador. Thank you very much. Please, Minister Marina Silva, your words. Suas palavras, ministra. Tomando a partir do que o senador Randolfo Rodrigues falou, de que temos uma política de mudança climática que foi abandonada, e ao ser abandonada já temos os prejuízos visíveis, que foi o aumento do desmatamento em quase 30%, chegando a quase 10 mil quilômetros quadrados de área desflorestada, e os incêndios e queimadas que todos observaram, aumento da violência e da criminalidade. Durante essa COP tivemos o assassinato de 2 indígenas Guajajara que defendem o seu povo. Isso tudo está acontecendo, mas não precisava estar acontecendo, porque o Brasil já sabe como fazer para reduzir desmatamento e, consequentemente, emissões de CO2. Como disse o senador, tivemos em 2004 um pico de desmatamento de 27 mil quilômetros quadrados, sendo o segundo maior desmatamento da história do Brasil. E naquela oportunidade, eu juntamente com minha equipe tomamos medidas concretas para reduzir estruturalmente o desmatamento. As medidas foram tomadas a partir de algumas diretrizes importantes. A primeira dela era fortalecer a governança ambiental de forma transversal e fazer com que a criminalidade de queimadas ilegais, desmatamento ilegal, exploração de madeira ilegal fossem combatidas de forma incisiva. E conseguimos, com isso, colocar mais de 725 pessoas criminosas na cadeia, aplicando 4 bilhões em multas e apreendendo 1 milhão de metros cúbicos de madeira, além de outras medidas. Uma outra diretriz era a diretriz de ordenamento territorial e fundiário. Criamos 24 milhões de hectares de unidades de conservação e demarcamos terras indígenas, e isso ajudou a fazer com que a frente de expansão predatória caísse significativamente. Com essas medidas, logramos fazer com que, por 10 anos, o desmatamento caísse em mais de 80%, como já disse, evitando lançar na atmosfera 4 bilhões de toneladas de CO2, sendo o país que mais contribuiu para a redução também de perda de biodiversidade. No contexto que falou o senador, era de crescimento tanto da economia brasileira quanto das commodities agrícolas. E, contrariamente, agora que temos uma economia praticamente em recessão e o Brasil aumenta desmatamento. O que tudo isso nos indica é que é possível fazer. E
fizemos isso com o apoio da comunidade científica, das organizações da sociedade civil, que deram grandes contribuições em seminários técnicos científicos. Era uma política transversal que envolvia 13 ministérios, com o comando de governança no próprio gabinete do presidente da República, com a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente. Nesse momento, nós temos exatamente o contrário, porque naquela época combatemos a grilagem, concluo dizendo isso, chegando a, enfim, bloquear, inibir cerca de 60 mil propriedades ilegais na Amazônia. Agora mesmo, o governo acaba de editar uma medida provisória que vai aumentar a ocupação ilegal de terras, porque vai regularizar, titular as áreas que foram ocupadas de forma criminosa. E isso vai aumentar significativamente o desmatamento e as queimadas, muito mais do que a gente viu agora no ano de 2019. Como se não bastasse, vai aumentar muito a violência. A conclusão que chego: o Brasil está vivendo essa situação de não alcançar suas metas de redução, não é por falta de conhecimento, não é por falta de tecnologia, não é por falta de políticas públicas que deram certo, é por uma decisão deliberada do governo brasileiro em reverter o processo de combate ao desmatamento e querer fazer uma economia do início do século XX, num contexto em que é necessário reduzir a emissão de CO2. O relatório que foi apresentado pelo Senado, por iniciativa do senador Randolph, é o primeiro documento oficial que atesta que o Brasil, ainda que não tenha saído formalmente do Acordo de Paris, na prática, ele já saiu porque não vai atingir suas metas e ainda está criando políticas de incentivo para piorar a situação. Muito obrigada. Thank you very much. Muito obrigado, Marina. We have around 10 minutes for questions, so raise your hands, please, if you have. Was that so clear? Questions, comments, additions? We have one question. Hello, good morning. I would like to know from you how the carbon market can also impact the reduction of deforestation in Brazil. Can it impact? O desmatamento no Brasil, o mercado de carbono pode impactar? Deixa eu responder. Marina. O que pode impactar o desmatamento no Brasil depende do ponto de vista do impacto, se é impacto positivo ou impacto negativo. Muitas coisas podem impactar o desmatamento de forma positiva, se é essa a pergunta. Não é? Tem Mais os mercados de carbono, Marina. Os mercados de carbono podem ajudar o Brasil. Sim, se podem ajudar. Podem ajudar desde que... Eu acho que é outra coisa. We can't hear you. Não necessariamente positivo. O mercado de carbono pode ter Clarify, not Positivo ou negativo? necessarily Perfeito. positive impacts. I want to hear like both sides. necessariamente positivo. Os dois lados. Bem, as políticas de mercado de carbono podem impactar de forma positiva se elas forem realizadas da forma adequada, né, com uma contabilidade que não leve a dupla contagem, que considere ações múltiplas de mercado de carbono, envolvendo, sobretudo, não só uma lógica de mercado que não considere o que vem sendo feito pelas comunidades, pelas populações locais. Não é? Isso pode ter impactos positivos. Obviamente que não é a única coisa que pode impactar positivamente. O que mais vai impactar positivamente são ações concretas do governo brasileiro, dos governos estaduais, das empresas, no sentido de não permitir nenhum desmatamento ilegal, até porque o Brasil não precisa desmatar ilegalmente para poder ser a potência agrícola que ele é.
Só rapidamente um comentário sobre a pergunta e considero necessário. Desde a última Conferência do Clima, a postura brasileira, lamentavelmente, eu friso isso, tem sido opositora na prática ao mercado de carbono. A política de dupla contagem é, por assim dizer, a inviabilização do mercado de carbono e dos termos do Acordo de Paris. Essa tendência, ao que tudo indica, estará se aprofundando pela ótica e pela política do governo brasileiro nesta Conferência do Clima. Por outro lado, a posição brasileira nessa Conferência do Clima tem sido, a posição brasileira, em especial do senhor Ricardo Salles, atual ministro do Meio Ambiente do Brasil, tem sido a postura de uma espécie de sequestrador. Eu vou usar as palavras que eu ouvi de um querido amigo Márcio Astrini. Tem sido a posição de um sequestrador. Ele, basicamente, vem a essa conferência e diz: eu tenho florestas, você me dá dinheiro, se você não me der dinheiro, eu destruo as florestas. É uma posição arrogante, autoritária e, repito, é uma posição que nada ajuda o protagonismo brasileiro. Por fim, tem uma alternativa, que é o que está vindo da Amazônia e a posição que tem se assumido alguns entes subnacionais, alguns governos estaduais, que têm aberto a possibilidade em favor dos termos originais do Acordo de Paris. Obrigado, senador. We have another question here and another one here. Okay, Erik Martinussen from Norwegian magazine TU. I was wondering, Norway has been putting a lot of money into saving Amazon, but that was at a time when it was institutions in place that we could support. So my question for Marina Silva is, what could Norway and other countries do now to help save the Amazons? Vocês avaliam agora. Talvez fosse interessante a sociedade civil falar, porque nesse momento eles estão sendo muito, digamos, injustamente acusados de não estarem cumprindo adequadamente com as regras do fundo. E como eu ajudei, junto com o governo da Noruega e outros setores do governo, a conceber o fundo, eu posso dizer que o fundo foi uma grande contribuição a partir de um resultado que havia sido alcançado de redução de desmatamento, que os recursos foram usados rigorosamente para aumentar a governança ambiental, para aumentar o apoio às comunidades locais e para aumentar as ações de combate a queimadas e desmatamento da Amazônia e atividades de desenvolvimento sustentável. Infelizmente, quem tentou tirar, né, o fundo do objeto para o qual foi criado foi o governo Bolsonaro, juntamente com o ministro Ricardo Salles, fazendo acusações injustas à sociedade civil e querendo mudar a forma do processo decisório no uso dos recursos do fundo. O fundo é necessário, ele hoje está parado, é um prejuízo porque esse aumento de desmatamento já nos diz isso e, na minha opinião, o governo não quer o fundo nos termos em que foi concebido e que estava funcionando muito bem, é porque ele é destinado a promover o desenvolvimento sustentável, é destinado a proteger os povos indígenas e é destinado a reduzir desmatamento na Amazônia. Ele quer usar o dinheiro do fundo para regularizar áreas que foram abertas ilegalmente. Well, unfortunately, we have to close the session. We'll be outside, so we can continue the conversation. But very quickly, the Amazon Fund invested more than $500 million over the past 10, 11 years. It was crucial for developing solutions for combating climate change, for combating deforestation in the Amazon, not just for NGOs and science groups, but also for governmental agencies, which are not accessing any more funds, these resources over
this past year or so. And part of the problem that we have had with the fires and deforestation this year is precisely because of the unavailability of funds for this combat. So my apologies, we have to shut down the session, but the four of us will be outside for future questions. I'm sorry. Thank you.